Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A paz do Senhor esteja no teu coração. Já quero agradecer a tua presença aqui conosco. Hoje nós vamos comentar as bem-aventuranças de Jesus, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos saber um pouco mais sobre esse ensinamento maravilhoso do nosso Senhor Jesus, palavras que vão tocar o teu coração. Fique comigo até o final desse vídeo, porque Deus tem uma palavra para você. Então vamos analisar o texto. Versículo 1, Jesus vendo a multidão, ele sobe ao monte agora e com os seus discípulos ele vai ensiná-los, Jesus vai treiná-los para que esses discípulos possam agora servir o reino de Deus. Em cima do monte está Jesus com seus discípulos e no sopé do monte está a multidão. O que nós podemos entender então que aquela multidão representava o problemas, pessoas com problemas que precisavam ser ajudadas. E os discípulos de Jesus, eles foram convidados a fazer parte da solução do problema. E hoje não é diferente. Hoje nós temos pessoas que fazem parte do problema e pessoas que fazem parte da solução do problema. E eu tenho por certo que Deus chamou você, Ele chama você para fazer parte da solução do problema. Talvez por muito tempo na tua vida você foi parte do problema, mas hoje você pode ser parte da solução do problema. Do versículo 3 até o versículo 6, nós vemos qualidades que Deus vê numa pessoa para poder usá-la. A primeira qualidade, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a primeira bem-aventurança é bem-aventurados quebrantados. Pessoa quebrantada, é esse tipo de pessoa que Deus está chamando. Ser quebrantado não é um defeito, é uma qualidade. Quebrantamento vem da raiz da palavra quebrar. Aquela pessoa que se quebra diante de Deus. Aquela pessoa que se rende diante de Deus. E Deus está chamando essa pessoa, bem-aventurados quebrantados. O que se observa então que, primeiro, há uma exigência e depois uma promessa. Então, vejamos, um efeito, nós temos aqui uma situação de causa e consequência. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Número 2, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Olha que coisa interessante. O que nós podemos observar aqui também é que as bem-aventuranças, elas formam pares. Então, pobres de espírito e os que choram formam um par. Então, ser quebrantado e os que choram. As pessoas que choram, elas serão consoladas. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, extremamente feliz. Chorar não é sinônimo de fraqueza, chorar não é defeito. Quando você chora diante de Deus, você tem uma promessa que Deus vai consolar você. Então, como as bem-aventuranças elas formam pares, o próximo par vai ser bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo de número 5. Versículo de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Analisando aqui então, bem-aventurados os mansos. Também nós podemos entender humilde, pessoa humilde. Porque bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça é ter fome e sede de fazer aquilo que é certo. Porque para nós sermos recrutados por Jesus, para nós irmos por Jesus, para nós representarmos o reino de Deus aqui nessa terra, nós devemos ser humildes. Então, manso é ser humilde. O que é ser humilde? É a ponto de eu negar a mim mesmo, negar a minha vontade. Deus não me chama para me fazer a minha vontade. No reino de Deus, a vontade que deve ser feita é a vontade de Deus. Só uma pessoa mansa, só uma pessoa humilde vai abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Então, mais do que feliz é a pessoa humilde.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É essa a promessa. E a promessa do versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então nós precisamos negar nós mesmos. Se nós temos desejo de fazer aquilo que é certo, é fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes aquilo que nós queremos não é certo. Então, fazer o que é certo é fazer o que Deus quer, o que Deus manda. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, fome e sede de fazer aquilo que é certo, porque eles serão fartos. E eu só vou conseguir fazer o que é certo se eu for humilde. O ser humano, ele pensa muito em si, o ser humano é egoísta, ele quer satisfazer as suas vontades, mas no reino de Deus nós devemos negar a si mesmo. A palavra de Deus diz assim, Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome cada dia a tua cruz e siga-me. Então até aqui o versículo 6 nós vemos as qualidades de ir até Jesus. Não é verdade? São qualidades que o indivíduo, que a pessoa precisa ter no ir até Jesus, que são bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que querem fazer a coisa certa. Agora, a partir do versículo de número 7, vamos ver as qualidades do ir por Jesus. Agora nós vamos por Jesus. Agora nós se tornamos um embaixador do reino dos céus. E qual deve ser a nossa qualidade? Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus chama pessoas que tenham misericórdia de outra pessoa. Deus não quer pessoas que saiam por aí condenando A e B. Deus quer pessoas que tenham misericórdia daqueles que fracassam, misericórdia daqueles que erram. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tem pessoas que elas são muito prontas para condenar a outra pessoa. E há quem diga que é esse tipo de pessoa que estão prontas a condenar o outro, são as pessoas que escondem os piores pecados. O representante de Jesus, o embaixador do reino dos céus, o discípulo de Jesus, ele é misericordioso. Ele não está pronto a apontar o dedo para aqueles que erraram, mas ele está pronto a estender a mão para levantar os que caíram. Que Deus use você, que você possa ser uma pessoa misericordiosa. E a próxima bem-aventurança é do versículo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então essa forma par com as dos misericordiosos. Ser misericordioso forma par com ser limpo de coração. O que é ser limpo de coração? Ter um coração puro. Hoje, se você fizer o bem para uma outra pessoa, logo vão buscar saber por que você fez aquilo, qual é a tua intenção de fazer o bem. Mas a pessoa que vai por Jesus, a pessoa que é um discípulo de Jesus, ele faz o bem, mesmo não querendo nada em troca. Ele está pronto a estender a mão e socorrer aquele que precisa, sem querer algo em troca, né? Porque o seu coração é puro. E é fato, hoje muitas pessoas, elas até ajudam, elas até fazem o bem, mas com a intenção errada. Ser puro de coração é você fazer a coisa certa com a motivação certa, a motivação santa. Eu estou fazendo isso por você porque o amor de Jesus habita no meu coração, porque eu quero socorrer você e fazer o bem para você. O bem que eu faço para você, eu receberei de Deus. Eu não quero nada de você, eu só quero ter a oportunidade de estender a mão para você e ajudar você. Isso é ser limpo de coração. E o versículo 9, nós temos a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é aqueles que evangelizam, é aqueles que levam pessoas a Cristo. O homem, a mulher que não serve a Deus está em guerra com Deus. Então a pessoa que ganha almas para Cristo, ela faz as pazes dessa pessoa com Deus. Ser pacificador é falar de Jesus para as pessoas. Quando uma pessoa que está em pecado se reconcilia com Deus, ela faz as pazes com Deus. E Deus está chamando pessoas assim, que levam o Evangelho, que falem do amor de Cristo,
que levem pessoas a Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O primeiro pacificador que nós conhecemos foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus foi o primeiro missionário. Ele foi filho de Deus. E todos aqueles que levam pessoas a Cristo serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o versículo de número 10, nós temos a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quando você se torna um evangelista, quando você se torna um anunciante das boas obras, que você anuncia o reino de Deus, o evangelho de Cristo, você começa a contar as maravilhas de Deus, você será perseguido. O texto diz assim, ó, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Não são felizes aqueles que são perseguidos por qualquer coisa, mas aqueles que são perseguidos por fazer a coisa certa, por levar pessoas a Cristo. Por fazer a coisa certa, você será perseguido. Não pense que fazendo a coisa certa, você será aplaudido. Muito pelo contrário, Deus diz que você será perseguido, mas você deve se alegrar com isso, porque você faz parte do reino de Deus. O texto diz, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a próxima é bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, diz Jesus, né? O versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então as bem-aventuranças terminam com a certeza de quando nós escolhemos fazer a coisa certa, quando nós se tornamos parte da solução do problema, nós seremos perseguidos. Quando Deus nos levanta para ajudar outras pessoas que são parte do problema, nós seremos perseguidos. Mas não é para você se entristecer se você está passando por perseguição, sofrimento. Se alegre com isso, se alegre com a perseguição. Você está sofrendo por fazer a coisa certa, você está sofrendo por ser um discípulo de Jesus e ajudar outras pessoas. Se alegre porque você faz parte do reino dos céus. Os profetas, as pessoas que viveram antes de nós e que serviram a Cristo e que foram instrumento de Deus, também passaram pelas mesmas situações, mas o texto nos promete recompensa. Grande será o vosso galardão no reino dos céus. E isso vale a pena. Que Deus abençoe você, que você possa ser um instrumento de Deus nessa terra para ajudar muitas e muitas pessoas. Se você é uma pessoa que faz parte da solução do problema, eu quero que você escreva aqui nos nossos comentários: eu faço parte da solução do problema. E tem muitas pessoas esperando você para ser ajudado. Deus vai dar graça a você, Deus vai usar você como instrumento poderoso nessa terra para glorificar o nome do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, eu oro em favor dessa pessoa que nos vê agora. Levanta e dê graça a ela, Senhor. Talvez ela esteja passando por perseguição, por fazer a tua obra. Dê força, Senhor, que ela possa entender que o Senhor é com ela. Eu oro em favor dessa pessoa que nesse momento está te aceitando como Salvador. Pai querido, escreve o nome dela no livro da vida. Eu oro em favor dessa pessoa que até aqui tem sido parte do problema, mas que hoje ela está decidindo, está nas tuas mãos para fazer parte da solução do problema, Senhor. Usa em tuas mãos, dê graça a ela, abençoa ela, sua família, seu ministério, abençoa poderosamente. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Não saia desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo por aqui. Deus o abençoe.